O Holocausto foi um dos episódios mais sombrios da história da humanidade, repleto de horrores que não podem ser esquecidos. Entre os personagens mais cruéis desse período está Ivan Marchenko, conhecido como Ivan o Terrível. Neste vídeo, vamos explorar a vida e as terríveis ações desse homem que simboliza a brutalidade dos campos de extermínio nazistas. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este conteúdo para que mais pessoas conheçam a importância de manter viva a memória histórica. Ivan Marchenko, mais conhecido como Ivan o Terrível, é uma figura sombria e infame no contexto do Holocausto. Durante o período em que trabalhou como guarda no campo de extermínio de Treblinka, na Polônia ocupada pelos nazistas, ele ganhou a reputação de ser um dos perpetradores mais cruéis e sádicos de toda a Segunda Guerra Mundial. Suas ações foram marcadas por uma brutalidade que ultrapassava as ordens recebidas, o que o transformou em um símbolo do horror absoluto vivido pelas vítimas dos campos de extermínio. Treblinka foi um dos principais campos de extermínio estabelecidos pelos nazistas como parte da chamada Solução Final, o plano sistemático de extermínio dos judeus da Europa. Estima-se que mais de 900 mil pessoas tenham sido assassinadas no campo entre julho de 1942 e outubro de 1943. Ivan Marchenko, um ucraniano que serviu como guarda em Treblinka, era responsável por operar as câmaras de gás e por supervisionar o processo de extermínio. Marchenko era um membro do Trauniki, um grupo de colaboradores recrutados pelos nazistas, muitas vezes de territórios ocupados, para trabalhar nos campos de concentração e extermínio. Esses homens recebiam treinamento em crueldade e submissão à ideologia nazista, mas Marchenko se destacou pela sua inclinação natural para a brutalidade. Ele era conhecido por seu físico imponente, carregando sempre um chicote e uma barra de ferro. Relatos de sobreviventes descrevem que ele frequentemente batia e torturava prisioneiros com extrema violência, muitas vezes sem qualquer motivação aparente. Sua presença gerava medo entre os prisioneiros, que sabiam que ele tinha liberdade para matar indiscriminadamente. O apelido Ivan o Terrível foi dado pelas vítimas devido à sua crueldade extrema. Marchenko desempenhava um papel fundamental no funcionamento das câmaras de gás, que utilizavam motores a diesel para gerar monóxido de carbono letal. Ele era responsável por ligar e operar os motores, garantindo que as câmaras funcionassem de maneira efetiva no extermínio em massa. Além de operar as câmaras de gás, Ivan era conhecido por praticar atos de tortura e assassinato contra os prisioneiros. Testemunhas sobreviventes relataram que ele, muitas vezes, infligia dor desnecessária, como cortar partes do corpo de prisioneiros ou obrigá-los a cometer atos humilhantes antes de suas execuções. Ele também demonstrava um prazer evidente em causar sofrimento, o que o diferenciava de outros guardas que, embora igualmente brutais, seguiam as ordens com menos sadismo. Um dos episódios mais notórios associados a Marchenko envolve o abuso sexual e o assassinato de mulheres. Ele é frequentemente descrito como um desviado sexual, explorando e violentando prisioneiras antes de enviá-las para a morte. Esses relatos reforçam sua imagem como um monstro que transcendeu a simples obediência às ordens nazistas para se tornar um executor que personificava o mal. Em agosto de 1943, prisioneiros de Treblinka organizaram uma revolta desesperada para tentar escapar do horror do campo. Usando armas improvisadas e contrabandeadas, eles incendiaram partes do campo e tentaram abrir caminho para a liberdade.
Embora muitos tenham sido mortos durante a tentativa de fuga, cerca de 300 prisioneiros conseguiram escapar. Destes, apenas 70 sobreviveram ao restante da guerra. Durante a revolta, Ivan Marchenko foi surpreendido pela organização dos prisioneiros. Embora não haja relatos específicos sobre sua participação direta na repressão à insurreição, sabe-se que ele sobreviveu ao evento e deixou Treblinka quando o campo foi desativado em outubro de 1943. Após a guerra, Ivan Marchenko desapareceu. Durante décadas, ele foi confundido com outro homem chamado Ivan Demjanjuk, um ex-colaborador nazista que foi levado a julgamento em Israel nos anos 1980. Demjanjuk foi inicialmente acusado de ser Ivan o Terrível, mas evidências posteriores mostraram que ele era, de fato, um guarda em Sobibor, outro campo de extermínio, e não o infame operador das câmaras de gás de Treblinka. Marchenko foi identificado como tendo fugido para a Iugoslávia após a guerra, mas seus paradeiros permanecem um mistério. Sua ausência nos tribunais representa uma ferida aberta para os sobreviventes de Treblinka e para a memória do Holocausto. Apesar disso, os testemunhos das vítimas e dos poucos que sobreviveram perpetuam sua imagem como um dos mais cruéis criminosos de guerra da história. Ivan Marchenko representa o lado mais desumano do Holocausto. Ele não foi apenas um executor de ordens, mas um agente ativo de crueldade, demonstrando como o fanatismo e o poder podem corromper um indivíduo até seus limites mais sombrios. Seu nome está gravado na história como um símbolo do terror que permeou os campos de extermínio nazistas. Embora sua captura nunca tenha ocorrido, a história de suas ações é um lembrete da necessidade de nunca esquecer os horrores do Holocausto e de garantir que os sobreviventes tenham suas vozes ouvidas. A busca por justiça e a memória dos que pereceram continuam sendo a forma mais poderosa de resistência à barbárie e ao esquecimento. Ivan Marchenko, conhecido como Ivan o Terrível, personificou a crueldade e o sadismo dos campos de extermínio nazistas. Sua história é um lembrete doloroso dos horrores do Holocausto e da necessidade de manter viva a memória das vítimas. Se este conteúdo foi informativo para você, curta e compartilhe para ajudar na disseminação do conhecimento histórico. Inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas como esta e contribua para que nunca nos esqueçamos das lições do passado.